De conversar com o Felipe Killing, deixa eu fazer um breve retrospecto aqui do que está acontecendo na Europa, porque a gente acaba sendo engolido pelos assuntos locais e até internacionais e tende a esquecer que a Europa está em guerra, né? Está acontecendo uma guerra já há 2 anos entre Rússia e Ucrânia, invasão da Ucrânia pela Rússia, algo que por si só já é grave o suficiente, mas além disso a gente tem todos os ataques acontecendo entre Israel, Irã, Líbano, o massacre na faixa de Gaza, enfim, a situação é muito grave e agora a gente tem uma troca de poder dos Estados Unidos. Ô Killing, o que a vitória de Donald Trump vai significar para esses conflitos todos aí na região? Bom dia para você. Tudo bom, Megali? Bom dia a você, bom dia a Carla e a todos que nos acompanham. O Donald Trump ele já falou que não haverá apoio incondicional ao governo de Kiev. Inclusive, na campanha, ele chegou a afirmar várias vezes que iria acabar com essa guerra em um dia, mas nunca deixou claro como. O que analistas temem é que qualquer solução rápida pode comprometer território ucraniano. Lembrando que a Rússia já ocupa cerca de 20% do território ucraniano, sobretudo ali no leste e no sul do país. E se Donald Trump chegar para Volodymyr Zelensky, que também para os países da OTAN, e falar, olha, os Estados Unidos não vão mais enviar ajuda militar. Não tem como a Ucrânia, mesmo com a ajuda de países europeus, fazer frente ao exército russo. Então, o que já é ruim pode ser ainda pior. O Vladimir Putin, ele tem uma relação relativamente próxima com Donald Trump. Os dois chegaram a se encontrar quando Trump foi eleito pela primeira vez, numa reunião que aconteceu na Finlândia. E o Donald Trump, por meio também dos senadores, né, e dos políticos do Partido Republicano, já deixou claro que o foco é usar essa grana nos Estados Unidos. Então, várias vezes, durante o governo Biden, os republicanos barraram pacotes de ajuda ao governo de Kiev. Então, a Europa está muito preocupada em como será a postura de Trump em relação a essa guerra. Se de fato ele fizer essa pressão, essa força, talvez a Ucrânia tenha que ceder território e a Europa fique numa posição frágil. Em relação a Israel, o Donald Trump mantém uma postura semelhante à de Joe Biden, que Israel tem o direito de se defender, é um aliado muito importante. Benjamin Netanyahu foi o primeiro líder mundial a parabenizar Donald Trump. Eles têm também ideologias semelhantes. Quando Trump foi presidente pela primeira vez, chegou a anunciar a mudança da embaixada para Jerusalém, e o Trump quase entrou em guerra com o Irã quando estava na Casa Branca da outra vez. Então, deve ajudar Israel nessa briga, não só com o Irã, mas aos grupos que o Irã apoia na região, o Houthis, o Hezbollah, o Hamas. O que muita gente teme é que os Estados Unidos possam, de repente, atacar diretamente a República Islâmica, e isso, claro, elevaria ainda mais as tensões. Claro que também sempre tem a questão da China, né, com Taiwan. O Trump tem essa retórica anti-China, fez a comercial elevando tarifas quando foi presidente pela primeira vez. Então a gente entra aí num período de incertezas. O Trump é muito imprevisível, mas o que ele sinalizou foi realmente isso, que não vai dar apoio incondicional à Ucrânia, que vai continuar o apoio a Israel e que deve manter a linha dura com o governo de Pequim. Bom, e queira ou não, o período em que Donald Trump ficou na presidência foi um período de relativa calmaria no mundo, né, Killing? Não tivemos grandes guerras. Trump apresentou um caminho para a paz, o governo Trump apresentou um caminho para a paz, os acordos de Salomão envolvendo a situação no Oriente Médio, fez uma visita à Coreia do Norte, algo inédito, enfim, relaxou um pouquinho as tensões entre os dois países. Veja, quem está falando aqui é alguém que tem muitas ressalvas, tá? Em relação a Donald Trump, isso não é novidade para o nosso ouvinte, mas no campo internacional, ele fez um governo melhor do que o de Joe Biden e muito melhor do que o de Barack Obama. Há um consenso em relação a isso. Então, a situação agora é muito mais tensa, mas, enfim, sejamos otimistas. Você consegue sentir difícil, né, mas esse respiro de otimismo aí nesse campo específico da política internacional, da geopolítica, Killing? A Europa está muito preocupada, viu, Megali? Porque o Trump, ele pode, de fato, querer chamar para si
essa responsabilidade de colher os louros de encerrar uma guerra, né? Ele pode, de repente, encerrar essa guerra na Ucrânia, mas em termos que vão favorecer a Rússia e vai favorecer o Trump para o eleitorado. Olha, encerrei a guerra na Ucrânia. Mas a Europa vai ficar numa posição muito frágil. Então, por aqui, inclusive, já existe um movimento para a criação de um exército europeu. Inclusive, a Alemanha ontem anunciou que vai começar a incentivar o alistamento militar. Os jovens vão precisar agora preencher formulários falando se estão dispostos ou não, porque a previsão do governo é que eles precisam pelo menos dobrar o efetivo de soldados que tem, de 181 mil para cerca de 400 mil pelo menos, 380 mil. E outros políticos europeus já falaram, chegou a hora da gente não depender apenas dos Estados Unidos para a nossa defesa, a gente precisa se movimentar por aqui. Então o Trump pode de fato, a gente não vai mais mandar ajuda militar, a Ucrânia não tem como manter essa guerra sem ajuda militar dos Estados Unidos, a Europa não tem como preencher essa lacuna, a Ucrânia vai perder território, a Rússia vai sair por cima, o Trump vai colher os louros de encerrar uma guerra e a Europa vai estar numa posição frágil, porque muita gente por aqui fala, depois que ele resolver a questão, Vladimir Putin, na Ucrânia, vai para cima de outros países, né? Provavelmente os países bálticos, ex-integrantes da União Soviética. Então, por aqui existe uma preocupação. E o Trump tem essa postura, né, e também até o ego de falar, olha, eu faço acordos, eu converso com líderes, eu encerro guerras. Essa seria uma vitória política para ele, sobretudo nos Estados Unidos, muito grande, mas que não agradaria a Europa. Tá certo. Prometi, Killing, bom trabalho pra você também. Calma. Diga, Carlinha. Que ele ama Fórmula 1, né? Sim. Felipe Killing trabalha nas coberturas e tudo mais. O Killing ontem teve a entrevista do Gabriel Bortoleto, né? Chegada do brasileiro a Sauber. Se dá pelo projeto da equipe de contratar um piloto jovem e talentoso para ter um campeão no futuro. E a gente acompanhou trechos dessa entrevista por aqui. Queria só exibir para vocês, olha, um trechinho da fala da Alessandra Alves, que é a nossa comentarista de Fórmula 1 aqui da Band News FM, que diz que apesar de a escuderia não ter previsão de grandes investimentos para 2025, a temporada pode ser muito bem aproveitada pelo brasileiro. Vamos ouvir aqui a fala dela. O piloto, quando ele está nas categorias de base na Europa, ele vai chamar a atenção da Fórmula 1, principalmente quando ele é campeão no primeiro ano dele naquela categoria. E isso aconteceu com o Gabriel Bortoleto praticamente em todos os estágios que ele passou nesse período de formação dele. Ele está num carro que a gente não pode esperar muito resultado já para o ano que vem, mas em compensação, em 2026, quando a equipe passa a se chamar Audi, vai ter um investimento pesado, ele já vai ter um ano de experiência na Fórmula 1. Então, para o fã brasileiro mais apressado, mais ansioso, que está esperando ver o Gabriel Bortoleto em pódio, ganhando corridas no ano que vem, não é para isso que ele está indo lá. Essa equipe, no ano que vem, ela é uma equipe que vai estar ainda se preparando para 2026. Tem que dar uma segurada no tchan, né, gente? Segurar um pouco essa emoção, a expectativa, porque a gente tá acostumado com campeão, com Ayrton Senna, né, com pilotos chegando sempre a pódio, né? E não vai ser o caso do Gabriel, pelo menos não nesse primeiro momento, né, gente? Calma. Mas o que ontem eu estava lendo, lendo um texto do Fábio Seixas. O Fábio Seixas é um analista, né, de Fórmula 1, ele não é dado a pachecagens. Viva o Brasil, levanta a bandeira. Tava fazendo uma análise fria ali da carreira do brasileiro, é Bortoleto, né? Eu tô me acostumando ainda, Bortoleto. E ele diz que o Bortoleto, as coisas estão acontecendo para ele meio que no tempo certo, sabe? Nem muito rápido, nem muito atrasado. Ele tá entrando na Fórmula 1 por uma equipe organizada, que prevê investimentos. A Sauber, para mim, que acompanho a Fórmula 1 lá nos anos 80 e 90, para mim é sinônimo de ruindade, mas essas coisas mudam, né? Mudam muito, a equipe tem investimentos, muda a diretoria, contrata gente, ele está entrando numa equipe organizada que é um bom trampolim, né? Eu pelo menos entendi assim o texto, está acontecendo do jeito certo para o Bortoleto, você concorda, Killing? Olha, o Bortoleto tem 20 anos, né? Ele ganhou a Fórmula 3, está liderando a Fórmula 2, deve ser o campeão, no kart também venceu muito. Então ele chega numa equipe que tem uma divisão na garagem lá entre engenheiros franceses, britânicos. O Matias Binotto, que era o chefe da Ferrari, que errou em algumas estratégias. Existe uma expectativa muito grande em relação a 2026. Será a Audi, né, com todo o investimento dessa marca enorme, também toda a tradição da Audi pela a fábrica. Então existe uma expectativa grande. Eu acho que a régua, ano que vem, a gente fica de olho com o companheiro de equipe, o Hülkenberg, que é um piloto bastante experiente. Então o Bortoleto,
andando mais rápido que o Hülkenberg, de repente fazendo um ponto aqui, um ponto ali, ganhando esse, já vai dar para a gente ter uma ideia melhor de como ele vai reagir em 2026. Lembrando que a Fórmula 1 tem uma pressão muito grande. Para você ter uma ideia, o Franco Colapinto, que é o argentino que hoje está na Fórmula 1, ele tinha 20 mil seguidores quando assumiu a Fórmula 1. Hoje tem mais de 3 milhões. É um negócio assustador. A Fórmula 1 tem um tamanho enorme, muito por conta do Drive to Survive, tem o mercado americano, então é tudo muito superlativo, muito grande, mas o Borto mostra um cara frio e preparado. Ano que vem vai ser uma régua muito legal, a gente acompanha com o companheiro de equipe, não com as outras equipes do grid. Legal. 3 milhões, se nada der certo, dá pra virar influencer já, né? Oi, galera, recebi aqui um pacote da Pirelli. Vamos ver o que é desse tamanho aqui. Recebidinhos. Recebidinhos, um pacote desse tamanho. Kilin, você volta amanhã. Bom trabalho, abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau.